Quero te convidar para abrir a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. E nós temos exposto essa carta aqui domingo após domingo. Já expusemos do capítulo 1 até o capítulo 6 e hoje a gente vai expor o capítulo 7, que é um capítulo que trata de um tema um tanto quanto polêmico, tanto quanto um tabu na nossa sociedade, principalmente dentro da igreja. Nós vamos falar sobre sexo, a partir das Escrituras. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. E, na verdade, a palavra de Deus tem muito a dizer sobre esse assunto. Eu tenho por mim que a Bíblia fala mais disso do que nós estamos dispostos a perceber. Muitos de nós tratamos esse tema com uma certa religiosidade, com um certo medo, mas a verdade é que a Bíblia tem, inclusive, um livro inteiro que trata sobre esse assunto. O livro de Cântico dos Cânticos é um livro dedicado à relação de intimidade entre um homem e uma mulher. Há vários provérbios que falam sobre isso, há várias passagens que falam sobre isso. Então a Bíblia trata esse assunto como algo importante e que nós precisamos pensar sobre ele à luz das Escrituras. E muitas das vezes, pelo fato de não pensarmos biblicamente sobre esse assunto, nós nos deixamos ser instruídos por outras fontes de sabedoria. Muitas das vezes, por não falarmos abertamente sobre esse assunto na igreja, os nossos filhos, os nossos adolescentes são instruídos sobre esse assunto em outras fontes de sabedoria, seja na internet, seja com seus amigos na escola, seja com os seus amigos na rua, mas eu tenho certeza para você que se seu filho tem mais de 8 anos, com certeza ele já foi apresentado a alguma forma, algum conteúdo relacionado à sexualidade. Você pode dizer que não, você pode achar que não, você pode achar que não, meu filho é um santo, ele jamais teve contato com essas coisas, mas o que mostra aí, pesquisas mostram ao redor do mundo, é que as crianças cada vez mais cedo têm sido apresentadas a esses assuntos de formas completamente distorcidas, ainda mais hoje em dia por meio das redes sociais, por meio de celular. Cada criança tem um celular e tem ali acesso livre a todo tipo de conteúdo. E muitas das vezes nós na igreja tratamos isso como um tabu. A gente não pode falar isso abertamente, a gente não pode falar sobre esse assunto, senão a gente vai oriçar os nossos adolescentes. E muitas das vezes, por não instruirmos biblicamente eles sobre esses assuntos, nós vemos uma série de problemas acontecendo. E a gente trata sobre esse assunto por quê? Porque Paulo trata sobre esse assunto com a igreja de Corinto de modo aberto. E por isso nós, como cristãos, precisamos olhar de modo claro para esse assunto, sobre o que Deus tem para falar a nós sobre esse tópico, o que o Evangelho tem a nos ensinar, a moldar os nossos relacionamentos como marido e esposa, como cristãos que não são casados ainda, como cristãos viúvos e em diversas áreas, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. O Evangelho, ele não é algo que diz respeito somente ao que você faz domingo na igreja. Às vezes a gente reduz a nossa vida espiritual a simplesmente ao que nós fazemos no espaço de ali 1h30, 2 horas que a gente tem num culto. Mas o Evangelho, ele nos desafia à medida que nós conhecemos ele cada vez mais. E à medida que nós somos desafiados pelo Evangelho, à medida que pensamentos padrões que nós temos e que nós aprendemos de diversos lugares são desafiados pelo Evangelho, nós somos chamados a amadurecer em todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, ele molda a nossa vida por inteiro, inclusive a maneira como nós pensamos a nossa sexualidade e as nossas relações a respeito do sexo. Deus leva a sério esse assunto. Deus nos instruiu sobre isso. Deus criou o ser humano como um ser sexual, capaz de se relacionar sexualmente com um parceiro, com uma parceira. E isso é importante para nós. Isso é importante para a nossa espiritualidade. Entender esse assunto biblicamente é importante para o nosso crescimento como cristãos. Como eu falei, há um livro na Bíblia inteiro dedicado a esse assunto, que é o livro de Cântico. E há várias passagens que falam sobre esse assunto. Então, o que Paulo tem a dizer para nós? O que a igreja de Corinto tem a nos ensinar sobre esse assunto? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse assunto? Bom, como eu falei, a gente tem exposto esse livro aqui, domingo após domingo, e se você veio aqui justamente hoje, não foi planejado isso, né?
Se você vê que hoje talvez Deus queira falar algo com você sobre esse assunto, eu tenho certeza que Ele vai tratar os nossos corações, inclusive os nossos relacionamentos familiares. Eu tenho certeza que isso é para a glória do nome do nosso Deus. Então, Paulo, no capítulo 7, ele inicia um novo momento na sua carta. Do capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo está tratando com aquilo que foi relatado a ele por algumas pessoas da família de Cloé. Então, alguns irmãos foram até Paulo e relataram alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. E Paulo tratou desses problemas que foram relatados por ele do capítulo 1 até o capítulo 6. No capítulo 7, há um novo momento nessa carta. Você pode olhar comigo aí no verso 1 do capítulo 7, Paulo diz assim: quanto ao que vocês me escreveram. Então agora Paulo, ele está respondendo não mais aquilo que foi relatado a ele, mas ele está respondendo a uma carta que a própria igreja de Corinto escreveu para Paulo, tratando de alguns assuntos. Paulo já havia escrito uma correspondência anterior com essa igreja, e muito provavelmente nessa carta que a igreja de Corinto mandou para Paulo, eles estavam questionando vários assuntos que Paulo tinha tratado nessa carta anterior. E agora Paulo, então, em vários pontos, a partir do capítulo 7, vai tratar e responder, trazer uma tréplica, vamos dizer assim, à carta que a igreja de Corinto mandou para ele. E a gente percebe isso pela forma como ele começa esse capítulo. Ele diz: quanto ao que vocês me escreveram, e aqui ele vai citar o que aquela igreja escreveu para ele. Então, é como se ele dissesse assim: vocês me escreveram o seguinte, é bom que o homem não toque em mulher. A igreja de Corinto estava refutando algum ensinamento de Paulo, e estava dizendo para eles assim: é bom que o homem não toque em mulher. Obviamente, isso é um eufemismo para relação íntima entre um homem e uma mulher. Então aquela igreja estava dizendo para Paulo, trazendo essa afirmação para Paulo. E ele vai corrigir esse pensamento deles. Paulo vai dizer: não é esse o pensamento bíblico, não é esse o pensamento das Escrituras, não é assim que Deus nos instrui. Eles, então, essa afirmação, algumas versões mais antigas, talvez se você já leu esse texto, algumas traduções das Escrituras mais antigas dão a entender que essa fala é de Paulo. Paulo quem está dizendo: é bom que o homem não toque mulher. Mas isso não faz sentido. São os coríntios que falaram isso na sua carta, Paulo está apenas respondendo, porque se fosse assim, Paulo estaria negando o ensino claro do Antigo Testamento sobre a criação do homem e da mulher. Foi o próprio Deus, no ato da criação, que disse: não é bom que o homem esteja só. Isso é claramente ensinado nas Escrituras, de tal forma que Deus, ele dá Eva a Adão, e então eles têm ali um relacionamento íntimo. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva também, isso é um eufemismo para um relacionamento de intimidade, um relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Se Paulo estivesse dizendo é bom que o homem não toque mulher, ele estaria contrariando claramente aquilo que a Bíblia ensina. Que Deus criou o casamento, que Deus criou a mulher para o homem para a mulher, e isso para a sua glória. Essa frase dos coríntios, ela provavelmente vem de um pensamento asceta, do ascetismo, que é uma ideia, uma prática religiosa na qual essa concepção, esse ensinamento, a grosso modo, basicamente diz que tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que proporciona algum tipo de prazer é pecaminoso, é errado, é algo ruim, é algo que nós devemos evitar. Inclusive, esse tipo de pensamento, comum em algumas igrejas, traz para nós a ideia de um Deus que não suporta o prazer e a alegria. Talvez você já tenha conhecido alguém que descreve Deus dessa forma, né? Como se fosse um Deus carrancudo, irado, um Deus com raio na mão, que não pode ver as pessoas se alegrando, se divertindo. Se você for uma pessoa alegre, se você estiver se divertindo, se você estiver tendo prazer, de alguma forma Deus vai jogar um raio na sua cabeça. Porque isso incomoda a Deus. Essa absolutamente não é a visão bíblica de quem Deus é. Mas essa era a visão dos coríntios, aqueles que se consideravam espirituais, a ponto de acharem que já estavam vivendo numa realidade quase como se fossem anjos. E para quem, então, o prazer sexual, por conta dessa realidade, deveria ser evitado, até mesmo dentro do casamento. Então, provavelmente, estava acontecendo um movimento onde alguns membros estavam incentivando que outras pessoas não tivessem relações
com o seu próprio marido, com a sua própria esposa, porque isso seria de alguma forma algo ruim, algo pecaminoso, algo que deveria ser evitado. Inclusive, essa ideia explica por que alguns membros da igreja, como nós falamos na semana passada, estavam procurando prostitutas para se relacionarem sexualmente com elas, porque provavelmente a esposa desses homens estava ali, de alguma forma, evitando o contato com eles, então eles estavam procurando satisfazer-se sexualmente com prostitutas, e a gente falou um pouco porque isso estava acontecendo, o pensamento equivocado que estava por trás disso também. Isso é um pouco da realidade daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Só que essa ideia de um Deus que é anti-prazer, um Deus que é um estraga-prazeres, um Deus que não pode ver você feliz, um Deus que não pode ver você satisfeito, um Deus que não quer ver você tendo prazer, essa ideia é completamente antibíblica. Essa não é a imagem de Deus nas Escrituras. Na criação, o próprio Senhor proporciona para nós uma série de coisas que nos dão prazer e alegria. Deus criou para nós coisas prazerosas. É muito interessante, tem uma passagem lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, que diz assim: o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. Você parou para pensar sobre a importância disso? O autor de Gênesis está dizendo que Deus não criou árvores apenas que são úteis para nós, para você se alimentar. Ele criou árvores que são agradáveis, são belas, que não têm outra função a não ser trazer prazer aos nossos olhos. Olha para toda a criação de Deus. Olha para tudo aquilo que Deus fez. Os animais, a própria natureza. São coisas extremamente bonitas. Você já teve a sensação de estar diante de um cenário grandioso, diante de montanhas enormes, diante de uma cachoeira, diante do mar, e você tem aquela sensação de, nossa, isso aqui é transcendente, te indica para algo maior. Você se sente tão pequeno diante da grandeza da criação e você vê que é algo belo. Você já esteve diante de uma criação de um homem, diante de uma catedral, diante de um prédio belíssimo, diante de uma pintura e você fala, nossa, que coisa incrível. Agora é muito diferente quando nós estamos diante da criação. E nós contemplamos a criação e vemos que nem tudo aquilo que Deus fez é para ser útil. Nós somos muito utilitaristas, nós pensamos, se isso não proporciona para nós alguma utilidade, para que a gente vai ficar gastando nosso tempo com isso, com arte, com beleza? Por que a gente vai perder o nosso tempo com coisas que não servem de nada para a nossa vida? Para que serve a arte? Para que serve a beleza? Para que servem as coisas belas? Deus criou isso porque isso é alimento para a nossa alma também. Deus criou as coisas para nos proporcionar prazer também. Deus deseja que nós tenhamos prazer, sejamos criaturas que possamos experimentar de forma prazerosa essa vida. Pense nos alimentos. Cada alimento que o Senhor criou, um diferente do outro, com cores, texturas, sabores, cheiros diferentes. Por que Deus criou as coisas assim? Ele poderia simplesmente ter criado uma massa cinzenta, sem gosto, sem sabor, sem cheiro, que produziria todos os nutrientes que nós precisamos para a nossa vida. Mas não foi assim que Deus fez. Deus criou alimentos com sabores. Deus nos dotou de capacidade de produzir pratos maravilhosos, no qual você pode comer e você diz assim, glória a Deus por isso. Você pode dizer, glória a Deus, caramba, Senhor, obrigado por esse bife acebolado com batata frita, porque não precisava ser tão gostoso assim, mas o Senhor nos abençoou com uma sorte de sabores, uma variedade de sabores, de coisas gostosas, de coisas que não são apenas boas para nutrir e nos dar, e nos manter vivos, mas são gostosas, são apetitosas, são saborosas. Deus fez coisas boas e que nos dão prazer. Inclusive a relação entre um homem e uma mulher. Quando desfrutada dentro do ambiente que Deus criou, da forma segura que Deus criou para ser desfrutada, a relação sexual entre um homem e uma mulher é algo bom, é algo prazeroso e é algo que glorifica a Deus. Quando um homem e uma mulher, numa relação de aliança e compromisso,
podem desfrutar um do outro em alegria, tendo prazer um no outro, usufruindo um do corpo do outro. Isso é algo bom, é algo belo, é algo que glorifica ao Senhor. Veja, por exemplo, Provérbios, capítulo 5, versos 15 a 19, o que Salomão, o homem mais sábio, segundo as Escrituras, que já pisou na face da terra, ele fala sobre isso. Olha o que Salomão vai escrever para nós, de forma bem poética e bela, sobre esse prazer entre um homem e uma mulher. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você o tempo todo, embriague-se sempre com as suas carícias. Você entendeu o que Salomão está dizendo aqui, né? Não preciso explicar para você. Ele está descrevendo essa relação de intimidade entre um homem e uma mulher como algo bom, como algo que deve ser prazeroso, como algo que deve ser desfrutado de maneira bela, de maneira pura, de maneira agradável. Você pode ter prazer na sua esposa, no seu marido. A relação sexual dentro de um casamento não foi apenas para a procriação, ela está lá com esse objetivo também, mas não é só assim. Deus nos criou para que nós também possamos ter prazer um no outro, dentro de um casamento, dentro de uma relação sexual. Inclusive, depois você pode procurar aí uma aula de anatomia. Você procura a mulher, tem um negocinho nela, você pode pesquisar depois, que não tem outra função a não ser dar prazer. Lá nas suas regiões íntimas. Depois, se você é homem e você não sabe disso, você está aí dando mole. Mas a mulher, ela tem algo no seu corpo que a única função é dar prazer, gerar prazer. Então Deus deseja que dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, dentro de uma relação de aliança e de compromisso, homem e mulher possam ter prazer um no outro. Então essa visão dos coríntios, não é bom que o homem toque em mulher, é completamente equivocada. A igreja de Corinto estava rejeitando algo bom que Deus havia criado. E isso tem consequências para a nossa vida. Inclusive, fica a dica para você aí, ó, você pode chegar em casa hoje e falar para sua esposa assim, você é minha corça amorosa, minha gazela graciosa. E as coisas vão esquentar, hein? Mas a igreja de Corinto estava rejeitando algo bom da parte de Deus. Esse tipo de ideia estava promovendo a imoralidade sexual no meio da igreja. Por isso, Paulo precisa resgatar a concepção bíblica sobre o assunto. Veja comigo no verso 2 aí o que ele vai dizer. Digo que por causa da imoralidade, que cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. E é algo interessante para nós pensarmos aqui. Quando nós não desfrutamos daqueles prazeres lícitos, nos lugares corretos, nós iremos procurar esses prazeres em lugares errados. Quando nós não bebemos da fonte límpida que o Senhor proporciona para nós, nós iremos buscar saciar a nossa sede em fontes sujas, em águas escuras, em águas contaminadas. Quando negamos as coisas boas que Deus criou, por causa de uma falsa espiritualidade, e por causa de uma religiosidade hipócrita, corremos o grande risco de nos tornarmos pessoas moralistas. Conhece a pessoa moralista? Se você for um moralista, provavelmente você está de cabelo em pé durante essa pregação. Você estará pensando assim, como é que esse pastor está falando isso no púlpito? Que absurdo! Aí você precisa falar com Paulo. E com Jesus que deixou Paulo escrever isso. Para uma igreja, ensinando abertamente, não em secreto, não numa reunião de casais. Paulo está falando com uma igreja. A igreja precisa entender isso. E quando nós nos tornamos moralistas, o que é um moralista? É alguém que tem um desejo de mostrar uma santidade maior do que ele realmente tem.
É alguém que vive pelas aparências. É alguém que, na busca de demonstrar essa santidade maior, nega inclusive aquilo que Deus nos deu graciosamente. Aquilo que Deus nos oferece. O problema é que quando nós agimos assim, via de regra, um moralista, ele vai buscar satisfazer esses prazeres de maneira oculta. Quando ele nega claramente aquilo bom que Deus nos deu, via de regra, quando entendemos errado esses ensinamentos e queremos passar um ar de espiritualidade, de santidade, de que somos mais santos do que a própria palavra de Deus, via de regra, essas pessoas vão satisfazer essas coisas em outros lugares. Talvez você tenha conhecido alguns moralistas na sua vida. Aquela pessoa que, dentro da igreja, olha para você e diz assim, você é crente e está fazendo isso? Você é crente e está ouvindo essa música? Você é crente e está falando desse jeito? Você é crente e está... Você já conheceu essa pessoa? Que aí quando você vai ver a vida dela, é uma completa bagunça e uma grande hipocrisia. Já conheceu essa pessoa? Que ela quer passar um ar de santidade, como se fosse uma pessoa muito espiritual. E, na verdade, ela está cheia de pecado atrás dela. E, muitas das vezes, negando aquilo que é lícito para o cristão. Esse é o grande problema do moralismo. O moralismo, ele é uma tentativa de domesticar a nossa velha natureza pelos nossos próprios esforços. O problema é que domesticar o velho homem é algo impossível. Quando a gente tenta domesticar a nossa velha natureza, a gente tenta deixar ela arrumadinha, de cabelo penteado. Em algum momento, meu amigo, a nossa velha natureza, ela aparece e taca fogo na casa. É por isso que, na maioria das vezes, um moralista é alguém que não consegue manter a sua pose durante muito tempo. E depois de algum tempo, quando você encontra essa pessoa, você fala assim, caramba, como é que ele chegou nesse nível? Há um tempo atrás era uma pessoa desse jeito, fazia isso, não falava desse jeito, se vestia dessa forma, não, olhava para baixo na rua para não cometer pecado, e hoje olha como é que ele está vivendo. Porque uma hora a velha natureza taca fogo na casa. Já conheci algumas pessoas assim, durante a minha caminhada cristã. Pessoas que, olha, eram o mais santo de todos. Acho que no final das contas, você não consegue manter isso durante muito tempo. Porque a Bíblia não manda a gente adestrar a nossa velha natureza. Ela manda a gente matar a nossa velha natureza. Isso só é possível em Cristo, quando nos submetemos a Cristo Jesus. Mas Paulo aqui também ele está afirmando a centralidade do casamento na vida do cristão, nesse verso 2. Inclusive algumas verdades muito importantes. Por exemplo, que o casamento é uma realidade heterossexual, é uma realidade monogâmica, um homem e uma mulher possuem um ao outro, e é nesse contexto do casamento em que a relação de intimidade ela é uma bênção que Deus nos dá. É nesse contexto de segurança, de compromisso, de uma aliança estabelecida entre um homem e uma mulher, que a relação sexual se torna uma bênção de Deus. Aqui o pastor Hernandes Dias Lopes ele traz uma ilustração muito boa para a gente. Ele diz que o sexo é como fogo. O sexo é como fogo. Quando você já foi numa casa com lareira, a gente mora no Brasil, é meio difícil, mas você já foi a alguma casa aí na região serrana, mais para o sul do Brasil, tinha lá uma lareira, você teve a oportunidade de se reunir em volta da lareira, você sabe quando o fogo está ali, naquele ambiente da lareira, seguro, onde ele deve estar, um ambiente ali que foi criado para ele, ele vai trazer um monte de bênçãos para casa, vai aquecer, vai trazer comunhão, porque as pessoas se sentam ao redor do fogo, ele vai gerar ali intimidade, alegria, vai aquecer aquela casa. Mas se aquele fogo sai daquele espaço seguro, onde ele foi criado para estar ali, naquele lugar ele vai trazer prazer, e ele sai daquele lugar, e ele pega em outro lugar na casa, ele destrói a casa toda. Ele vai tacar fogo, vai começar um incêndio. Porque agora aquele fogo está num lugar que não é seguro. Assim também é a relação sexual. Quando ela é usufruída no ambiente seguro em que Deus criou para que ela fosse experimentada, vivenciada dentro de um casamento, em uma união,
entre um homem e uma mulher que assumem uma aliança, um compromisso diante de Deus, ele é uma bênção. Mas agora, quando ele sai desse ambiente seguro, ele se torna extremamente destrutivo. Quantas pessoas que, buscando se rebelar contra esse padrão de Deus, porque acreditam que Deus é um Deus antiprazeroso, é um Deus antiprazer e um estraga-prazeres, que ele não gosta que as pessoas façam sexo, e isso é uma mentira. Quando as pessoas tentam se rebelar contra o Senhor e falam assim, eu vou pegar esse fogo, eu vou usar ele aonde quiser. O que geralmente nós vemos são pessoas completamente destruídas. É o que acontece na vida de pessoas que tiveram vários parceiros ao longo da sua vida. É o que acontece na vida de pessoas que tiveram relações fora do casamento. É o que acontece com pessoas que fugiram desse padrão de Deus. Porque Deus fala assim, se vocês experimentarem isso aqui, eu criei isso para vocês como um presente, e se vocês usarem isso dentro desse ambiente, vai ser uma bênção para vocês. Mas o que a gente faz? A gente pega esse presente de Deus e diz, eu sei usar melhor do que o Senhor. E nós achamos que a liberdade que nós temos de fazer as coisas do nosso próprio jeito vai nos trazer mais prazer ainda. E por mais que as pessoas tentem manter essa pose de que eu sou livre, ninguém manda em mim, eu faço as coisas do jeito que eu quiser, eu não sou quadradão, né, eu não sou uma pessoa, eu vivo a vida do jeito que eu quiser. Se você for conversar com uma pessoa, realmente, que vive a sua vida desenfreada na sua área sexual, se você tiver a oportunidade de conversar com ela, em algum momento em que ela estiver aberta a expor o seu coração, você vai ver uma pessoa extremamente destruída, sem sentido, que muitas das vezes já não sabe mais quem é, que muitas das vezes tem dificuldade de compreender, de criar vínculos com outras pessoas. Porque quando a gente usa essa bênção de Deus fora do ambiente em que ele foi criado para ser usado, ele causa destruição. Mas quando é usado onde Deus nos criou, ele traz prazer. Perceba, é diferente. Deus não é contra o sexo. Na verdade, Deus deseja que a gente possa desfrutar dele da maneira lícita, limpa, que é boa, como foi criado para ser desfrutado. E quando é desfrutado dentro desse ambiente, ele se torna uma bênção. Dentro do ambiente de um casamento, ele se torna seguro, ele se torna algo que vai trazer muitos benefícios para a família, para o relacionamento, para aquele casamento. Mas nós insistimos em usar da maneira que nós achamos melhor. E o resultado é o que a gente vê na nossa sociedade extremamente liberalizada, né, onde tudo é permitido, onde cada um faz o que quer com o seu próprio corpo, e nós vemos o resultado aí dessa liberdade irrestrita. Somos a geração mais livre de todos os tempos. Somos a geração mais deprimida de todos os tempos. Somos a geração mais ansiosa de todos os tempos. Somos a geração mais sem perspectivas de vida de todos os tempos. Somos a geração mais sem esperança, sem propósito de vida. Mas somos a geração mais livre de todas. Aonde a nossa liberdade tem nos levado. Deus, ele não é contra o prazer e contra o sexo. Ele nos criou, ele o criou como uma bênção para ser usado nesse ambiente seguro, dentro de uma relação de aliança e compromisso. Infelizmente, meus irmãos, nós assimilamos uma visão mundana do sexo como se ele fosse algo intrinsecamente sujo e errado, inclusive dentro do casamento, que não é verdade. E é interessante essa visão que a gente tem. E, de fato, o que esse mundo nos oferece é uma sexualidade distorcida, é uma sexualidade que é suja, de fato. E é por isso que muitas das vezes você vê algumas menininhas que vão se casar, ali se casam tendo o primeiro parceiro, o seu marido, muitas das vezes elas acabam se sentindo sujas, porque elas trouxeram para si uma concepção que não é bíblica. Às vezes a gente tem aquela sensação, nossa, como se o sexo em si fosse algo ruim ou sujo. Muitas das vezes o sexo que é praticado no mundo é sim algo sujo, é terrível. Ainda mais com a pornografia, como ela tem distorcido a nossa mentalidade, você conversa com pessoas que têm a mente extremamente pornificada. Não sei se você já teve a oportunidade, a infeliz oportunidade de conversar com uma pessoa que a mente dela foi estragada pela pornografia. Essa pessoa vê sexo em tudo. Já teve essa triste, essa infelicidade
de conversar com uma pessoa que está com a sua mente destruída pela pornografia, a pessoa vê sexo em tudo, em uma amizade entre um homem e uma mulher, em uma amizade sincera entre um homem e outra mulher e outra mulher. Já desconfia, ali, aqueles dois ali estão muito próximos. Você não pode ter mais uma amizade. Ali, ó, aquilo ali, ó. Com certeza. Eu cheguei ao ponto, uma amiga relatou uma vez de uma colega da faculdade dela que falou, estava conversando, e essa menina estava tão marcada pela pornografia que ela, olha a cabeça dela, ela viu duas irmãs gêmeas, já adultas, e o primeiro pensamento dela ao ver aquelas irmãs gêmeas foi o seguinte: com certeza a primeira relação sexual que elas tiveram foi uma com a outra. Olha o nível que a pornografia faz. Tudo se torna sexo. Tudo você olha para as pessoas de maneira distorcida. As pessoas se tornam apenas um pedaço de carne. Se tornam apenas uma coisa para você consumir, um corpo para você consumir. E é o que a gente tem vivido nos nossos dias. Mas Paulo continua dizendo, então, no verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. E é interessante que Paulo usa essa expressão, esse termo, né? Conceda o que lhe é devido. E aqui Paulo diz algo bem interessante para nós pensarmos. Dentro do casamento, o sexo é uma dívida que você tem com o seu cônjuge. É um dever que você tem para com o seu cônjuge. O marido tem o dever de satisfazer a sua esposa sexualmente, como a esposa tem o dever de satisfazer o seu marido sexualmente. É um débito que nós temos no casamento. Não é uma opção. Não é algo que a gente pode, eu posso casar, mas sem intimidade, para mim, não quero, uma vez por ano tá bom, não. Não, meu irmão. O que a Bíblia diz é que sexo dentro do casamento é um dever. Amém, meus irmãos? Foi fraco, hein? Amém, meus irmãos? Amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, gente, ajuda o pastor de vocês aí. Só que a ênfase de Paulo é na mutualidade. E aqui o evangelho ele começa a moldar, inclusive, essa área. Paulo está falando que esse dever dentro do casamento é um dever sacrificial, de serviço um ao outro. O marido deve servir a esposa deve servir o marido. Um deve buscar satisfazer o outro, e não a si mesmo. Via de regra, a gente acha que o homem está sempre querendo e a mulher está sempre negando, né? É a realidade aí dos mais antigos. Hoje em dia, essa mudança, isso aí tem uma mudança na nossa sociedade, né? Hoje em dia, os homens... Tem muitas mulheres que estão chegando em gabinetes pastorais, pedindo ajuda, falando assim: pastor, me ajuda, por favor, que meu marido não me procura mais. Isso é triste, gente. Porque há várias coisas que estão envolvidas nisso daí. Mas o que Paulo enfatiza é que esse é um dever de ambos dentro do casamento. É uma forma de serviço, de cuidado, de amor. Em nossa cultura, pensamos o sexo de maneira muito errada, como se fosse algo que eu faço para que eu tenha prazer. Então, a relação sexual é algo que eu faço para mim. Mas não é essa a ideia bíblica. A ideia bíblica é a minha relação de intimidade com a minha esposa e com o meu marido não é buscando o meu próprio prazer, mas o do meu cônjuge. É servir o meu cônjuge. É dar prazer a ele. É dar alegria a ele. O sexo no casamento, então, ele é um dever e uma obrigação de cada uma das partes. Se você não faz isso, meu irmão ou minha irmã, se você não tem buscado satisfazer a sua esposa, o seu marido, mas somente a si mesmo, você está pecando. Você está pecando. Segundo as Escrituras, você está pecando. E por conta dessa mentalidade, por exemplo, é que o pensamento do alto sexo, usando a expressão aqui, a masturbação, é algo errado.
Porque ela é uma autossatisfação, uma distorção daquilo que Deus criou como uma forma de amar e servir o outro no casamento. Somos nós buscando prazer para nós mesmos. Esse é um dos problemas da pornografia. Porque a pornografia é uma busca na qual eu procuro satisfazer a mim mesmo. Eu busco a minha própria satisfação. Eu me basto. Eu não preciso de outra pessoa. Eu sou o suficiente para mim mesmo. E isso é uma distorção daquilo que Deus nos criou. Nessa relação de intimidade entre um homem e uma mulher, nós somos chamados a servir um ao outro, a cuidar um do outro, a pensar no outro. A pergunta que eu tenho para você aqui, marido, para você, esposa, é: você tem pensado se você tem satisfeito a sua mulher? Você, esposa, tem se questionado se você tem satisfeito o seu marido nessa área? Isso é um dever de cada um de nós, mas, meu irmão e minha irmã, que eu também digo para você, faça por onde, né? Faça por onde dentro da sua relação. Trate bem a sua esposa. A gente sabe que o homem, ele é quase como um forno elétrico, né? E a mulher é um fogão a lenha. O que isso significa? Que você sabe, você homem sabe que você pode estar cansado, você pode ter passado o dia todo trabalhando, você está exausto. 1h da manhã, se a sua esposa te olhar diferente, você está preparado. Você estou disposto, vamos lá, eu estou cansado, mas vamos lá. Agora, para a mulher é diferente. No homem é só apertar um botãozinho, né, fogão elétrico, tac, 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 pegou fogo. A mulher é um fogão a lenha, né? Você tem que ir lá, pegar a lenha, preparar a lenha, colocar fogo, abanar. De manhã, na hora do almoço, com fogo, para você fazer a comida. Para a mulher, a relação sexual começa no bom dia que você dá, né? Tá minha esposa dizendo aqui: Matheus, então agora vamos cobrar isso de você. Estou pregando contra mim mesmo. Mas a gente sabe que assim, para a mulher, começa do bom dia. Na maneira como você vai dar bom dia para ela. Levantou da cama e foi grosso, esquece. Mas você trata bem ela, manda aquela mensagem durante o dia: meu amor, como eu estou com saudade de você. E aí você procura tratar ela bem. Mas a gente não, a gente quer chegar em casa com a esposa cheia de problema. Quando a esposa está em casa, né? Muitas das vezes, hoje não é a realidade em muitos lares, a esposa está trabalhando também, chega cansada também, tem um monte de coisa para fazer dentro de casa. E você chega lá e já quer resolver as coisas assim, não vai rolar. Tem até uma piada que eu ouvi esses dias, né? Do marido que procurava a esposa todos os dias, e ela falava assim: não, estou muito cansado, eu tive que lavar a roupa, varrer a casa, cuidar das crianças, lavar a louça. Chega no final do dia, eu estou exausto, nem olha para mim. Chegou um dia que ele falou assim: hoje eu vou dar um jeito nela. Hoje eu não vou deixar ela fazer nada em casa. Hoje ela não vai lavar um prato, ela não vai varrer a casa, eu vou fazer tudo. Aí chegou no fim do dia, a esposa arrumada, cheirosa, virou para ele e falou assim: amor, hoje tem? Ele falou: não, hoje eu estou cansado. Sai. Vai não, hoje eu não quero ver. Então, muitas das vezes a gente quer as coisas, mas a gente não faz por onde. A gente não se esforça. Você também, esposa, você pode fazer algo para agradar o seu marido quando você chega em casa. Quando ele chega em casa de um trabalho, se você está em casa, você pode tirar um diazinho, não vai receber ele com aquele pijama do Mickey, todo furado, em casa. Não, se arruma. Toma um banho. É uma conversa diferente, mas é algo que a gente precisa nutrir. Faça por onde para manter uma relação saudável, boa dentro do seu casamento. Porque, inclusive, a falta de namoro entre um casal pode ser um sinal de alerta. Geralmente é um sinal de alerta muito claro de que as coisas não estão indo bem no casamento. Quando você tem uma família, um casal, que eles já não procuram mais um ao outro, provavelmente há um problema muito grave no casamento dessa família. A falta de frequência pode demonstrar um problema grave nesse relacionamento. E além disso, quando não cumprimos o nosso dever dentro do casamento, estamos expondo o nosso cônjuge a um perigo espiritual gravíssimo, é o que Paulo vai dizer no verso
Verso 4, Paulo diz: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Um pensamento um tanto contracultural para aquela época. Pois na sociedade que Paulo está escrevendo essa carta, a mulher ela não tinha direito a nada na sociedade. Somente o homem. Mas Paulo está dizendo, naquela sociedade, a mulher, na verdade, era uma propriedade do marido. Mas Paulo aqui está afirmando que a mulher pertence ao marido. Sim, mas o marido pertence à mulher. Há uma mutualidade, há um compromisso mútuo, há uma dependência mútua. O corpo de um pertence ao outro. Não só a mulher pertence ao homem, mas o homem pertence à mulher. No casamento, meu irmão e minha irmã, o seu corpo não pertence mais somente a você. Claro que esse ensino não é uma validação para todo tipo de abuso e violência dentro do casamento, como talvez alguém poderia pensar, né? De um homem poder chegar em casa e dizer assim: mulher, hoje tira a roupa agora porque o seu corpo é meu e eu vou lhe usar. Né? Como disse, tinha aquele personagem na novela aí um tempo atrás. Hoje eu vou lhe usar, se prepara que hoje eu vou lhe usar. E não importa o que você vai falar. Teu corpo é meu, você tem que me obedecer. Obviamente não é isso que Paulo está ensinando aqui. A ênfase de Paulo nunca é sobre os nossos direitos, mas sobre os nossos deveres como cristãos. Não é para pensarmos, o corpo dela, o corpo dele me pertence, mas o meu corpo pertence a ela. O meu corpo pertence à minha esposa. O meu corpo pertence ao meu marido. Há um dever sobre mim. Eu tenho que suprir a minha esposa, eu tenho que satisfazê-la, eu tenho que servi-la e vice-versa. A Bíblia ela nunca nos chama a dizer: você tem que, você me deve isso. É o meu direito. A Bíblia nunca nos chama a fazer isso. A Bíblia nos chama a reconhecermos os nossos deveres. Qual é o meu dever? Eu, como marido, tenho que satisfazer a minha esposa. Você, como esposa, tem que satisfazer o seu marido. Não é que você vai chegar em casa hoje e vai dizer assim: viu o que o pastor falou? Teu corpo é meu, vamos embora. Não, gente. Na verdade, é algo que nós temos que fazer e nos preocupar. Eu estou cuidando da minha esposa nessa área. Eu estou cuidando do meu marido nessa área. Nós vivemos numa sociedade que enfatiza muito os nossos direitos, mas as Escrituras sempre nos chamam a enfatizar os nossos deveres. O que eu tenho que fazer? Quais são os meus deveres? Via de regra, as pessoas mais antigas pensavam que a relação conjugal é um privilégio para o marido e uma obrigação para a mulher. E não é, meus irmãos. É tanto um dever e um privilégio para ambos. É um dever e um privilégio para ambos. E no verso 5 Paulo diz: não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E mais uma vez Paulo usa uma palavrinha interessante: não privem um ao outro. Literalmente essa palavra ela significa não roube um ao outro, não defraude um ao outro. O que significa? Que quando você se nega ao seu cônjuge, você está roubando algo dele. Algo que pertence a ele. Não se privem um ao outro. Isso não deveria ser óbvio para nós dentro do casamento? Não se privem um ao outro. Mas parece que não era óbvio naquela época e nem nos nossos dias. Parece que a gente precisa lembrar aos casados, e alguns casamentos hoje em dia parece que você tem que lembrar não somente a eles, mas tem que quase que dizer: meu amigo, minha amiga. E aí? Vocês esqueceram o que casamento significa? Como eu falei antes, a boa frequência sexual dentro de um casamento revela muitas vezes a saúde do relacionamento. É claro que frequência é algo relativo, né? Para algumas pessoas, uma vez no mês vai ser ótimo. Estão satisfeitos, ok, se está satisfeito, está ótimo. Para algumas pessoas, se não for 3 vezes na semana, já era. Aí você precisa conversar com o seu cônjuge
sua esposa, seu marido, ver quais são as necessidades aí de vocês. Eu não vou aqui dizer que você tem que fazer tantas vezes por mês, tantas vezes por semana, isso aí da intimidade de cada um de vocês. Mas a falta da relação íntima entre um homem e uma mulher demonstra muitas das vezes que aquele casamento não vai bem, que há um problema sério naquele casamento. Mas é interessante que os judeus eles tinham uma visão interessante sobre a frequência dentro do casamento. Era de acordo com o trabalho. Então, se uma pessoa era um trabalhador liberal, era um autônomo, né? A frequência ideal era todo dia. Porque as exigências físicas para essa pessoa eram um pouco menor. Se ele era escravo, ou seja, ele trabalhava para outra pessoa, a frequência era 5 vezes na semana. Se ele trabalhava montado num jumento, era 3 vezes por semana. Se trabalhava montado num camelo, era 1 vez por semana. E se era marinheiro, olha aí, temos alguns marinheiros aqui hoje. Era pelo menos 1 vez a cada semestre, por conta das condições. Muitas das vezes o homem estava no mar, então era pelo menos tinha que ter 1 vez a cada semestre. Tinha que ter 1 vez a cada semestre. Meu desejo para você, meu irmão, é que você queira ser um trabalhador liberal e não um marinheiro. Amém? E isso é estranho para algumas pessoas, porque, infelizmente, em nossos dias parece que o sexo acaba no casamento, né? Isso é muito triste, porque revela que nós somos influenciados pelos padrões não bíblicos. Pessoas que às vezes usufruem dessa bênção fora do casamento. E isso aqui, especialmente os homens, os malandrinhos, né? E aí o casamento, muitas moças são levadas pelo desejo de não perder aquele rapaz. E elas cedem ali as pressões que eles fazem para a relação sexual antes do casamento. E aí o que acontece? É muito fácil você querer os privilégios que o casamento te traz, sem assumir os compromissos que ele te traz. É muito fácil, por isso que as pessoas não querem se casar hoje, porque elas querem as bênçãos do casamento, mas não querem os compromissos e a responsabilidade do casamento. Porque se as coisas derem errado, se você estiver casado com a pessoa, dá muito problema para resolver essas questões. Então vamos só se juntar, vamos só morar junto. Porque na hora que der um problema, a gente pula fora. E cada um vai para o seu lado, a gente não precisa cuidar um do outro, a gente não precisa resolver os problemas, a gente não precisa sentar e ter conversas difíceis, a gente não precisa sentar e conversar sobre pecados, abandonar pecados, a gente não precisa sentar juntos e buscar viver uma vida que vai glorificar a Deus. Deu um problema, vai cada um para o lado e está tudo certo. Não precisa de papelada, não precisa de divórcio, não precisa de advogado. Geralmente quem sai perdendo nisso é sempre a mulher, né? Sempre as mulheres saem perdendo nessa relação, porque muitas das vezes o que acontece é que ela pode engravidar nesse tipo de relacionamento, o cara vai embora e ela fica com o bebê. E ele vai para casa, o genitor, né? Hoje em dia a linguagem é essa, o genitor. O genitor vai embora, faz o que ele quer, e a mãe fica com a criança, porque ela achou que, não seria melhor se a vida fosse assim, né? E aí o que acontece é que, quando a gente casa, acaba, né? Parece que é assim. Mas, meus irmãos, quero incentivá-los a pararem de desculpa nessa área. Que a intimidade no casamento não seja um fardo para você. Muitas das vezes será preciso nos sacrificarmos nessa área pelo bem do nosso cônjuge também. Como eu falei, nem sempre a gente vai fazer porque a gente quer. Mas porque você deseja abençoar o seu marido ou a sua esposa. Porque você deseja servi-lo, amá-lo. E hoje em dia parece que cada vez mais os casais não procuram uns aos outros. Antigamente muitas mulheres reclamavam, né? Meu marido me procura todo dia, meu Deus do céu. Hoje em dia parece que nem os homens procuram mais as mulheres. Isso é um problema sério. Seríssimo. Como eu falei, muitas esposas procuram
ajuda para dizer, meu marido, ó, já tem 6 meses que nada, não me procura, não quer saber de mim. Isso pode evidenciar algumas coisas. Provavelmente, talvez ele esteja se satisfazendo em outras fontes. Ou na pornografia, ou em um caso fora do casamento. Ou talvez que ele precise de ajuda médica. Porque isso não é normal. Especialmente uma sociedade que tem retirado cada vez mais dos homens a virilidade. É interessante você olhar alguns gráficos relacionados à taxa de testosterona nos homens ao longo do tempo, como ela foi caindo cada vez mais, o que era considerado normal. Então, lá para a década de 50, década de 40, a taxa de testosterona normal para o homem estava lá em cima. Hoje em dia, 300 já é normal para um homem. Não é. Para um homem saudável, 300 de testosterona não é normal. Mas a nossa sociedade impõe a nós um ritmo de vida no qual você trabalha sentado o dia todo, pega 4 horas no ônibus, vai para lá, vai para cá, não se exercita, se alimenta mal. E os homens cada vez mais têm sido roubados da sua virilidade. Isso são problemas. Temos o problema da pornografia, que eu já falei aqui, distorce o nosso cérebro, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Quantos casais já não se relacionam mais intimamente porque um deles ou os dois estão completamente viciados em pornografia e já não conseguem mais ter prazer com uma pessoa real que está na frente dele? Porque a cabeça já está destruída, os neurônios já estão fritos. Porque ele olha para aquela mulher virtual e olha para sua esposa, uma mulher real, e ele começa a comparar. E ele olha e fala assim, mas a minha esposa não faz o que aquela atriz faz. A minha esposa não tem o corpo como o daquela atriz. A minha esposa não fala as coisas que aquela atriz fala. O corpo dela não é tão perfeito como o daquela atriz. E isso muitas das vezes nem só a pornografia explícita, mas o problema daquilo que a gente chama de soft porn nos nossos dias com as redes sociais, no qual nós consumimos os corpos de outras mulheres e de outros homens no Instagram. E a gente começa a comparar aquela influencer cheia de dinheiro, cheia de procedimentos cirúrgicos. E a gente olha para a nossa esposa, e a gente olha para ela e diz assim, poxa, não vai chegar, né? Óbvio que não vai, meu irmão, porque sua esposa é uma mulher real. É uma mulher de verdade. Ela não foi criada num laboratório, como a maioria dessas influencers são. Como a maioria dessas atrizes, modelos são. Muitas coisas ali são para disfarçar. E a gente está lá consumindo isso. E a gente vai olhando para a nossa esposa e diz assim, para o nosso marido e diz assim, poxa, mas a barriga dele não é tão tanquinho assim, né? Parece uma máquina de lavar. Mas você precisa se cuidar também, né, meu irmão? Marido, mulher, você pode se cuidar para sua esposa. E esse assunto é tão sério, meus irmãos, que até mesmo privar um ao outro da relação sexual por motivo de oração deve ser feito com consentimento mútuo e por um breve período de tempo. Porque, segundo Paulo, privarmos o nosso cônjuge pode jogá-lo diretamente nas artimanhas de Satanás. Paulo vai dizer, depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. O que Paulo está dizendo aqui é, na luta contra a imoralidade, o sexo dentro do casamento é mais útil do que a oração. Se você quer crescer em santidade nessa área, mais útil do que você passar a noite toda orando, talvez seja você passar a noite toda namorando.
Porque Paulo está dizendo que quando nós privamos uns aos outros, nós somos mais facilmente tentados por Satanás. E é nessa hora que pode aparecer, como diz um grande amigo meu, aquele capeta de saia na vida do marido. Que pode aparecer aquele filho de Belial na vida da sua esposa. E ele começa a dar atenção que você não dá para sua esposa. E ela começa a elogiar o seu marido de um jeito que você já não elogia mais. E aí você olha e fala assim, pô, mas a minha esposa nem me procura mesmo? Ah, mas o meu marido nem me procura mesmo? E tem uma pessoa aqui que está me dando atenção? Ou então, para que eu vou procurar a minha esposa? Dá maior trabalho ter que conquistá-la todo dia, se eu posso simplesmente clicar num botão e ter o prazer que eu quiser, sem trabalho, comigo mesmo, rápido. Não preciso ficar mimando ela para conseguir alguma coisa. É rápido, está na hora que eu quiser, quando eu quiser. Quando nós privamos uns aos outros, o que Paulo está dizendo é que nós nos impedimos de crescer em santidade. Casais que se amam se fortalecem juntos contra Satanás. Quer vencer a Satanás? Namore mais com a sua esposa. Namore mais com o seu marido. Amem um ao outro, tenham prazer um no outro, se deleitem um no outro. Por isso esse assunto, ele é importante. Porque não é simplesmente algo relacionado à nossa carne, mas o nosso ser por completo está envolvido. Na nossa luta pela santidade, por crescermos e nos parecermos mais com Cristo. Esse é um assunto importante. Por isso, o sexo dentro do casamento, ele jamais pode ser usado como uma moeda de troca. Como uma maneira de impor castigo. Né? Às vezes vocês, mulheres, fazem isso. Não fez o que eu pedi, então também agora não vai ter nada. Não use isso como uma moeda de troca. Não use isso como uma forma de impor castigo ao seu cônjuge. Porque nós podemos estar abrindo brechas na nossa família para os ataques de Satanás, para as tentações. Não se engane, meu irmão, esse assunto é muito espiritual. Talvez você esteja aqui falando, nossa, o pastor está falando o tempo todo disso aí, mas é porque é um assunto espiritualmente relevante. Paulo está tratando isso como igreja. O sexo dentro do casamento te ajuda a crescer em santidade e se tornar um cristão mais maduro, que possui recursos para lutar contra o diabo. Paulo, inclusive, diz que ele dá isso como uma concessão, né? Não como um mandamento. Não é um mandamento você ter que parar de se relacionar com seu marido para orar. É uma concessão. Em alguns momentos vocês podem fazer isso. Quando os dois estiverem de acordo, fala assim, vamos buscar mais o Senhor um pouquinho, vamos se privar aqui um pouquinho, mas depois a gente volta a ter contato. Paulo está dizendo, isso é uma concessão. Porque há um perigo grande nisso. Inclusive ele vai dizer, né? Gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo era celibatário. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. O que Paulo está dizendo é que o celibato nunca pode ser algo imposto na vida de uma pessoa. É um dom que Deus dá para umas pessoas e para outras pessoas Deus dá outro dom, o dom do casamento. E Paulo diz, seria melhor que vocês fossem celibatários, todos como eu, porque vocês teriam mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Mas ele está dizendo, nem todo mundo tem esse dom. Então, se você foi chamado para o casamento, case-se e glorifique a Deus no seu casamento. Amando a sua esposa, se relacionando com a sua esposa, com o seu marido, tendo intimidade, tendo prazer um no outro. Que a relação, meus irmãos, dentro do seu casamento não seja apenas por obrigação, por contrato. Eu casei, agora está lá no contrato. Mas que seja uma alegria, um deleite, um prazer para vocês. E eu quero encerrar, então, com algumas... Essa pregação foi bem prática, né? Espero que você possa dizer assim, pastor, olha, sua pregação teve um avivamento na minha casa essa semana. Foi forte, pastor. Meu desejo é esse, meus irmãos. Só tem um avivamento no seu lar essa semana. Mas eu quero trazer algumas aplicações práticas, então, para encerrar. Em primeiro lugar, priorize o seu casamento. Priorize o seu casamento. Priorize o seu casamento. Não priorize o seu trabalho. Não priorize os seus filhos. Nós temos aqui uma igreja jovem, com um monte de casais, com filhos. E às vezes a gente acaba tirando a prioridade do nosso cônjuge e colocando ela totalmente sobre os nossos filhos.
E talvez por um tempo isso vai ser preciso, principalmente quando eles são meio pequenininhos. Mas a nossa prioridade sua dentro do casamento, precisa ser o seu marido, precisa ser a sua esposa. Sabe por quê? Porque um dia os seus filhos crescem. Eles saem de casa. Um dia os seus filhos, como diz a Zé de Camargo e Luciano, vira passarinho, né? Cria asa e quer voar. E aí você pode sofrer da crise do ninho vazio. E sabe o que acontece quando a gente dá toda a prioridade para os nossos filhos e a gente esquece da nossa esposa, do nosso marido? Com o passar dos tempos, vocês ficam tão distantes uns dos outros que quando os filhos vão embora, você já não tem mais intimidade com a sua esposa, com o seu marido. Vocês se tornaram dois estranhos dentro de casa. Então priorize o seu casamento. Priorize a sua relação com a sua esposa. Isso aqui não é dizer quem que você tem que amar mais e amar menos. Você tem que amar mais a esposa, você tem que amar mais o marido que os filhos. Não. Significa simplesmente que a ordem dos nossos amores é primeiro a esposa e o marido, depois os filhos. E acredite, isso vai ser ótimo para os seus filhos. Quando o seu filho, quando a sua filha olha e vê que o papai ama a mamãe, que a mamãe ama o papai. E que eles são uma prioridade um na vida do outro. Então, priorize o seu casamento. Não priorize o seu trabalho, seus prazeres, não priorize os seus filhos, ou até mesmo a sua vida na igreja. Priorize o seu casamento. Às vezes há pessoas que servem tanto na igreja que não tem mais tempo para o seu cônjuge. Isso está errado, meus irmãos. Está completamente errado. Priorize a sua família, o seu casamento, sua esposa e o seu marido. Em segundo lugar, remova os obstáculos para a intimidade entre vocês. Remova os obstáculos. O que pode estar atrapalhando? Conversem juntos. Vejam como vocês podem organizar a sua rotina. Vejam como vocês podem organizar a sua rotina. Qual o melhor dia para você? Tirem um tempo para vocês dedicarem um ao outro, um dia da semana, onde você vai deixar de lado algumas coisas. Larga o seu time de futebol, larga em algum momento, deixa os seus amigos de lado e se dedica à sua esposa. Leva ela para passear, para ir no cinema, assiste uma série em casa se você está sem dinheiro, mas tira um tempo para vocês estarem juntos. Remova os obstáculos. Crie rotinas dentro da sua casa. Ensine os seus filhos a dormirem cedo. Lá em casa a gente passa um aperto para que as meninas tenham rotina e durmam cedo. A gente está tentando adequar ainda. Mas a gente tenta que elas durmam ali por volta de 7h30, 8 horas já estejam dormindo, porque para que a gente tenha um tempo à noite. Para eu e para a Jéssica, senão que momento que a gente vai ter um tempo junto? Que momento que a gente senta, conversa, olha um no olho do outro? Eu digo para vocês, a gente se esforça para fazer isso. E ainda assim é difícil a gente ter esse tempo junto à noite. Mas se a gente não for intencional para isso, para buscar remover esses obstáculos, ser intencional para falar, hoje eu vou estar com a minha esposa, hoje eu vou estar com o meu marido. Esse tempo não vai aparecer um monte de coisa que vai consumir o seu tempo, vai aparecer um monte de coisa que vão aparecer emergências, vão aparecer urgências, vão aparecer um monte de coisa para você fazer. Se isso não for intencional para você, isso é uma luta na vida de cada um de nós, porque nós temos que priorizar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso casamento. Então remova os obstáculos. Pede ajuda à vovó, pede ajuda ao vovô para aquele diazinho. Tenho certeza que eles terão um prazer se falar assim, você pode ficar com ele essa tarde e noite para a gente poder ir no cinema? Eu tenho certeza que a vovó e o vovô não vão dizer não. Vão dizer de braço aberto, pode ir. Talvez algum vovô e alguma vovó possa dizer não. Mas geralmente eles se alegram em receber os netos em casa. Terceiro, aplicação prática. Pare de dar desculpas e sirvam uns aos outros. Então, minha irmã, para de falar que você está com dor de cabeça. Porque isso nem é desculpa, tá? Os estudos aí mostram que a relação dilata os vasos e ajuda a dor de cabeça a passar. Então, se está com dor de cabeça... Inclusive, um tempo atrás eu vi uma esquetezinha na internet, né? O marido chega com a esposa com a dipirona e o absorvente. A dipirona é absorvente. Chega para a esposa e dá para ela assim, né? Ela fala, ué, que é isso? Ele fala assim, você não está com dor de cabeça, não? Ela, não. Você não está menstruada, não? Não. Então, então você não vai ter desculpa, hoje não tem desculpa, né? Então, e pare de dar desculpa, gente.
Como eu falei, o casamento ele é um serviço, isso é uma forma de amar o nosso cônjuge também. Isso é uma forma de cuidar um do outro, de demonstrar carinho. Vai ter dia que às vezes você vai estar cansado, vai estar cansada. Mas ame o seu marido e a sua esposa para fazer coisas que às vezes não é só pensando em você, mas é pensando no outro também. É cuidando do outro. É demonstrando carinho, serviço e amor um pelo outro. Então cuide, entenda que essa área no casamento é uma área de serviço, de cuidado também. É uma forma de amar, é uma forma de preservar. Em quarto lugar, se arrependa do seu pecado. Talvez você seja alguém que não está procurando a sua esposa e a sua esposa, porque talvez você esteja afundado na pornografia, porque talvez você esteja tendo um caso extraconjugal, porque talvez você esteja consumindo outros corpos nas redes sociais. Você já não consegue olhar para a tua esposa, você já não consegue mais desejar o seu marido. Então, arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado, procure ajuda, porque muitas das vezes esse é o tipo de coisa que a gente não consegue sozinho. Então procure um irmão maduro dentro da igreja, procure uma irmã madura dentro da igreja. E peça ajuda, mas se arrependa do seu pecado, porque o Senhor pode transformar o seu casamento. E por último, a sexualidade de um casal influencia a sua espiritualidade, como a gente viu aqui. Então não é só uma questão dos prazeres carnais, mas é uma forma de glorificar a Deus. Como a gente viu aqui, de algum modo que a gente não sabe explicar, a relação entre um homem e uma mulher simboliza a relação entre Cristo e a igreja. A maneira como nós cuidamos e amamos uns dos outros. E eu pergunto para você, será que o seu casamento tem sido um reflexo de como Cristo trata a igreja? De como a igreja ama a Jesus? Será que os nossos casamentos têm pregado esse evangelho? Ou será que os nossos casamentos têm contado uma mentira sobre quem Jesus é? Sobre como Jesus trata a igreja? Sobre como a igreja se submete a Jesus? Sobre como a igreja ama Jesus? Será que as pessoas olham para os nossos lares, para os nossos casamentos, e elas veem um relacionamento de mutualidade, onde um está servindo o outro, onde um está cuidando do outro, onde um está amando o outro? Ou será que as pessoas olham para o nosso casamento e veem simplesmente aquela visão estereotipada que o mundo tem de que casou, acabou? Você se casou, agora é game over. Acabou a vida, agora você não é mais feliz. Agora você vai ser triste. Agora você vai ser infeliz pro resto da vida. Não é essa visão que a Bíblia traz para nós, gente. A visão que a Bíblia traz do casamento é de felicidade, é de alegria. É que o nosso lar deveria ser uma fonte de alegria inesgotável. Que o casamento, a aliança entre um homem e uma mulher deveria ser fonte de alegria, de cuidado, de zelo, de prazer, de carinho, de amizade. Será que os nossos casamentos têm refletido isso? Ou será que as pessoas olham para o nosso casamento e elas têm pena de nós? Falam assim, nossa, ainda bem que eu não sou casado com ele, ainda bem que eu não sou casado com ela. Que tristeza que é esse relacionamento. Ou será que as pessoas olham para nós e dizem assim, caramba, qual é o segredo? Como é que eles estão casados há tanto tempo assim? E eles ainda se amam. E você vê que ainda tem alegria, eles ainda são amigos uns dos outros. Qual é o segredo? E o segredo é Cristo. O segredo é Jesus. Quando a nossa família tem Cristo, quando os nossos casamentos têm Cristo, nós podemos experimentar essa realidade. De termos prazer e alegria um no outro, para a glória de Deus. Então eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Se você pudesse colocar de pé. Então eu quero orar com você. E logo em seguida a gente já vai encerrar o nosso culto. Certo? Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença
E hoje foi um dia que nós tiramos para falar sobre um assunto que não é tão comum nas nossas igrejas. Mas nós entendemos que devemos pensar biblicamente sobre esse assunto. Porque a tua palavra nos fala bastante sobre esse assunto. E por ignorarmos o que a tua palavra nos diz, muitas vezes somos influenciados por pensamentos errados sobre a sexualidade, sobre a relação de intimidade entre um casal. E muitas das vezes temos levado esses pensamentos para os nossos casamentos. E temos sofrido por causa disso, Pai. Temos visto tantas famílias sendo destruídas porque não entendem o que a Bíblia nos chama a vivermos no nosso casamento. E eu oro por cada família que está aqui hoje, Pai. Cada casal, cada futura família. Que o Senhor nos ajude a, de fato, vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor traga restauração àqueles casamentos que talvez estejam por um fio nessa noite, Pai. Aquelas famílias, aqueles casamentos onde o marido já não suporta mais olhar para a esposa. Onde a esposa já não suporta mais olhar para o marido. Onde eles já não têm mais prazer um no outro. Onde o casamento se tornou um fardo. Se tornou uma pedra. Um peso. Senhor, a minha oração é para que haja restauração nessa noite, nessas famílias. Que haja cura, que haja transformação. Que Cristo possa entrar nesses lares. Porque muitas das vezes temos nos tornado como aquela igreja no livro de Apocalipse, onde Cristo ficou deixado do lado de fora. Muitas das vezes nas nossas famílias nós deixamos Cristo do lado de fora. Mas nessa noite, talvez Ele esteja na porta da sua casa. Deixe Jesus entrar no seu casamento, na sua família, e deixe Ele transformar a sua casa. Deixe Ele trazer cura para o seu casamento, perdão, reconciliação. E que nós possamos ver, Senhor, famílias restauradas, famílias fortes, famílias aonde as pessoas não querem sair, mas elas amam estar em casa, porque ali elas são acolhidas, são compreendidas, são amadas. Onde o marido não vê uma oportunidade para sair de casa, para estar fora de casa, onde a esposa não vê uma oportunidade para se afastar do marido, onde os filhos estão buscando o tempo todo formas de sair de casa porque não suportam estar dentro de casa. Não, Senhor, que os nossos lares sejam um lugar de bênção, de alegria, de acolhimento, de encorajamento. Isso é possível quando Cristo está presente. E que cada casamento aqui, Senhor, possa ser uma demonstração de como Cristo ama a igreja, de como a igreja ama Cristo. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós precisamos da Tua graça para isso. Nós precisamos da Tua ajuda. Porque sem Ti nós não somos capazes. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém.